Suave! Aqui quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. Aqui eu falo sobre animes, HQs, mangás e muito mais. E cara, no vídeo de hoje eu vou estar contando como foi a batalha final entre os Hashiras e o Muzan no mangá de Demon Slayer. Esse vídeo deu um trabalho bem grande de roteiro, então quero estar pedindo pra você deixar seu like pra ajudar e se gostar do vídeo se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo, mas chega de enrolação porque o vídeo é longo. Bora lá! Antes de tudo, teve um acontecimento que vocês devem saber. A Tamayo e a Shinobu tinham desenvolvido juntas uma droga contra o Muzan, e a Tamayo conseguiu aplicar isso nele, mas depois eu vou entrar nos efeitos dessa droga. Agora sim, vamos logo pra luta. O Muzan estava destroçando vários e vários caçadores, tudo isso enquanto se alimenta na tentativa de regenerar seu corpo e se livrar dos efeitos dessa toxina. Em sua mão estava a cabeça de Tamayo. Por um momento, Muzan estava se perguntando quem estava liderando os Hashiras agora que o Boyashiki havia morrido na tentativa de matá-lo. Mas logo ele deixa isso pra lá. Ele diz a Tamayo que a droga que ela havia desenvolvido na tentativa de transformá-lo em um humano não funcionou. Mas ela apenas responde que hoje será o dia em que ele morrerá. E enquanto ela chama por sua família morta por Muzan, o demônio apenas a mata. Em seguida, ele percorre o Castelo Infinito, massacrando todos os caçadores que encontra pelo caminho. Ele utiliza chicotes feitos de sua própria coluna vertebral enquanto faz isso, mas ele acaba dando de cara com Tomioka e Tanjiro em um dos corredores em que passa. Tanjiro, no momento em que viu o Oni responsável pela morte de sua família, se enfurece, mas o Tomioka o diz para se acalmar. Muzan então começa a falar: "Que persistentes, eu já estou ficando cansado de todos vocês, e estou perdendo a paciência. Vocês sempre ficam falando sobre vingar seus pais, filhos ou irmãos. Vocês sobreviveram, isso deveria ser o suficiente. E daí que eu matei quem vocês amavam, se considerem sortudos e sigam suas vidas." Muzan ainda justifica suas palavras se comparando a um desastre natural, que segundo ele, se as pessoas não culpam os desastres naturais e buscam vingança contra eles, por que fazem isso em relação a ele? Mas então Tanjiro responde dizendo que ele é um ser que não deveria existir. E então a luta começa. Muzan alonga seu braço e ataca. Tanto o Tanjiro quanto o Tomioka desviam com certa tranquilidade desse primeiro golpe, mas o segundo já não é tão simples, forçando o Pilar da Água a se defender. E é a partir daí que a dificuldade da luta fica exposta. O Tanjiro, mesmo após o treinamento dos pilares e cada uma de suas batalhas anteriores, sequer consegue ver os golpes de Muzan. Ele só consegue se salvar, deixando seus instintos agirem. Ele desvia de vários golpes, mas quando se aproxima demais, Muzan realiza um ataque. Um gesto de mão simples que acerta e cega o olho direito de Tanjiro. E quando ele está prestes a ser finalizado por Muzan, Tomioka o salva. Eles lutam em busca de ganhar tempo. Eles pretendem segurar Muzan até o amanhecer e de alguma forma expô-lo ao sol. E Muzan sabe disso. A luta continua, com Tanjiro se concentrando em não ser um fardo nessa batalha, mas a perca de seu olho direito fica bem clara quando ele se choca contra uma parede e quase é morto por Muzan. Mas antes que os chicotes de Muzan o atinjam, mais dois aliados chegam na batalha: Obanai, o Pilar das Serpentes, e Mitsuri, a Pilar do Amor. Os Hashiras começam a combar seus ataques. Obanai utiliza sua primeira forma de respiração, e Tomioka a quarta. Mas Muzan simplesmente bloqueia ambos os ataques com seus chicotes. Mas antes de contra-atacar, o chão abaixo deles abre. E isso aconteceu porque Nakimi, que controlava todo o espaço do Castelo Infinito, nesse momento estava sendo controlada por Yushiro. O Castelo Infinito agora estava sob o controle dos caçadores. E com isso em mente, enquanto Muzan, os Hashiras e Tanjiro caem no abismo abaixo deles, o demônio cerra os punhos, matando Nakimi e condenando todo o Castelo Infinito ao colapso. Eles caem no chão, mas logo se levantam para continuar a batalha. O Muzan acerta o ombro de Tanjiro com seus chicotes, fazendo ele sangrar e logo em seguida tenta acertar Mitsuri. Mas o Tanjiro consegue salvá-la, lançando um pedaço de uma Nichirin com tanta força que atravessa boa parte da lâmina na cabeça do demônio, dando tempo para Obanai tirá-la do caminho. A luta iria continuar, mas a morte de Nakimi finalmente tem seu efeito. Todo o Castelo Infinito desaba e eles vão parar no meio de uma cidade. Enquanto os pilares se levantam, o Muzan destrói uma pilha de destroços que havia caído sobre ele e aí sim a batalha volta a acontecer. Muzan ataca todos com seus chicotes, enquanto os Hashiras combinam suas respirações. O ataque deles funciona, mas a regeneração do demônio é tão absurda que, assim que a lâmina corta sua carne, ele já se regenera completamente. E então Muzan ataca. Ele quase mata os Hashiras dessa vez, mas os caçadores de menor poder se colocam entre os pilares e Muzan, usando seus corpos como escudos. Eles fazem isso porque é a única maneira que eles podem ajudar. E então Muzan revela que todos que forem atingidos por seus chicotes
receberá uma pequena quantidade de seu sangue, que se transformará num veneno que causará uma destruição celular em cada um dos que foi atingido. E Tanjiro é um dos primeiros a sentir esse efeito. Ele cai no chão e agoniza. Muito longe dali, a Nezuko sente que algo está acontecendo, então ela começa a correr na direção de Tanjiro. E enquanto ele agoniza no chão, os Hashiras sofrem para acompanhar o Muzan em combate. A Mitsuri foi atingida por um ataque tão poderoso que recebeu um corte do braço esquerdo até o peito. O Tomioka, por sua vez, foi atingido na coxa esquerda e no braço direito, assim como a Banai, que foi cortado na cabeça e no peito. E tudo está prestes a piorar, quando Mitsuri está para ser atingida mais uma vez. Mas ela é salva por uma corrente ligada a uma bola de espinhos que atinge o braço de Muzan com tanta força que ele explode. Gyumei havia chegado, e junto dele Sanemi, que desfere um corte limpo em Muzan, o cortando ao meio verticalmente. Mas assim como antes, a regeneração absurda de Muzan o faz sair praticamente ileso. Mas Sanemi não faz apenas isso. Com 4 jarros de álcool e um fósforo, ele põe fogo no Muzan, que diz que isso é jogo sujo. Mas ele não liga, e responde que isso é perfeito para alguém como Muzan, e finaliza dizendo que irá fazê-lo em pedaços. Com a chegada de outros Hashiras, o Tomioka usou esse tempo para pedir a um caçador chamado Murata para tirar o Tanjiro dali. E um tempo se passa, e mesmo os 5 pilares juntos não conseguem subjugar Muzan. Eles são pressionados e feridos por seus golpes, ao ponto de Mitsuri ser incapacitada por uma série de ataques que arrancou um pedaço de uma de suas orelhas e a cortou em vários lugares do corpo. E após o Obanai tirar ela dali, ele retorna à batalha com um poderoso ataque que decepa o braço esquerdo de Muzan, enquanto Tomioka começa a sentir os efeitos dessa batalha. Sua força havia diminuído e ele acaba quase sendo morto, mas Obanai e Gyumei o salvam combinando suas habilidades e explodindo o braço do demônio. Falta pouco mais de 1 hora até o sol nascer e os Hashiras estão quase sucumbindo. A destruição celular causada pelo sangue de Muzan está ficando cada vez mais evidente, mas de repente, um gato carregando alguns frascos aparece e os salva. Yushiro havia o mandado para entregar os remédios que reduzem os sintomas do sangue. E nesse ponto o Muzan já estava bem irritado. Ele começa a atacar e seus golpes são tão poderosos que criam crateras onde acertam. Ao mesmo tempo, Obanai se lembra de Tokito, que conseguiu se fortificar avermelhando sua lâmina enquanto estava à beira da morte. E então ele faz o mesmo. Mas ele cria brechas, que fazem Muzan quase matá-lo, mas ele até consegue se recuperar e desviar do ataque. De repente, Muzan recebe uma série de cortes que o atingem, e após o braço dele ser decepado por uma lâmina serrilhada, os responsáveis se revelam. Kanao, Zenitsu e Inosuke entram no combate. E eles criam uma abertura para Obanai, que dilacera o corpo de Muzan, cortando seus chicotes e braços de uma vez só. Em seguida, Kanao, Zenitsu e Obanai atacam com suas respirações. E logo após eles vem o Gyumei, despertando suas armas e explodindo mais uma vez Muzan, abrindo um buraco tão grande que a coluna vertebral do demônio fica exposta. Depois Sanemi e Tomioka que atacam. Eles despertam suas Enshirins e vão para o ataque, e Gyumei novamente explode um pedaço de Muzan, as costelas. No meio de tantos ataques é revelado que o motivo para decapitar o Muzan ser inútil é pela quantidade anormal de corações e cérebros que ele tem. E quando o demônio se vê pressionado, ele contra-ataca. Ele gera uma onda de choque omnidirecional que arremessa todos para longe. O ataque decepou a perna esquerda de Gyumei, cortou o rosto de Obanai o fazendo ficar cego e também decepou o braço direito de Tomioka, enquanto Zenitsu se chocou contra uma parede e Inosuke teve um sangramento pelo corpo e uma de suas Enshirins foi partida ao meio. A única ainda de pé era Kanao, que logo fica paralisada e por conta do medo, suas pernas não se movendo e ela cai de joelhos. Mas quando ela está bem perto de ser morta, um corte de fogo arranca o braço esquerdo de Muzan. Não só isso, mas Kanao aparece atrás de Muzan, sendo carregada por Tanjiro. E isso aconteceu porque no meio tempo em que estava caído agonizando, o Tanjiro viu memórias de seu ancestral, e entre tudo que ele viu, ele finalmente aprendeu a dança do deus do fogo, ou melhor, a respiração do sol. Enquanto o Muzan era atacado, ele tinha lapsos de memórias que remetiam a Yorichi, o criador dessa respiração e também o homem que quase matou o Muzan há centenas de anos atrás. Irritado, ele acerta 2 ataques em Tanjiro, um no braço e o outro no ombro. Mas isso não interrompe o último usuário da respiração do sol de lutar. Ele desvia de 4 golpes e é atingido por um quinto. Mas o Tanjiro decide utilizar ataques em sequência e então ele começa uma combinação. Ele conecta 6 das 12 formas de sua respiração e já começa a sentir os efeitos colaterais. Seus pulmões parecem estar sendo perfurados e seu corpo dói como se ele estivesse sendo desmembrado. Mas ele continua. Falta 1 hora até o sol nascer e ele é o último de pé. Ele não pode ceder.
Mesmo cuspindo sangue, ele não desiste. A milímetros de ser atingido na cabeça, o Tanjiro desvia. O que faz Muzan se perguntar como ele não acertava se o Tanjiro estava mais lento. Mas não era apenas ele que estava mais lento. O veneno de Tamayo correndo por seu corpo envelhece o demônio 50 anos a cada minuto. E atualmente ele já estava 9.000 anos mais velho. E seu corpo, por sua vez, tentava lutar contra a toxina, dividindo seu poder. Após uma série de ataques de Tanjiro, ele consegue conectar as 12 formas da respiração do sol, mas ainda assim ele é quase atingido por Muzan. Mas ele é salvo por Obanai, que mesmo cego, segue lutando. Muzan ataca e oblitera um pequeno prédio, mas ninguém é atingido. O Hashira e Tanjiro atacam juntos, enquanto Muzan ficava mais fraco a cada momento, o que leva seu corpo a mudar. As cicatrizes dos golpes que Yorich desferiu no demônio há centenas de anos começaram a aparecer. São como pontos fracos destacados no corpo dele, e os caçadores pretendem usar. Muzan então toma uma decisão. Como um animal selvagem lutando para sobreviver, ao ver que ele está em desvantagem no combate, ele simplesmente vira as costas e então começa a fugir. Mas enquanto corre, ele faz algo muito ruim. Ele pisa e corta o corpo dos mortos dos caçadores pelo caminho. E Tanjiro, tendo tanta bondade em seu coração, se enfurece, ao ponto de começar a atirar espadas na direção do demônio, o distraindo o suficiente para Obanai empalá-lo pelas costas, atravessando seu pescoço e o abaixando. Logo em seguida, Tanjiro novamente usa sua respiração do sol. Em suas mãos, Tanjiro levava alguns papéis. No meio tempo em que Obanai atacou Muzan, ele pegou alguns pergaminhos que permitiriam Obanai enxergar pelos olhos de Kabumaru, a sua serpente, que o guiou até agora mesmo sem a visão. O Muzan até impede que ele passe os pergaminhos diretamente, acertando os dois, o que fez os papéis escaparem da mão de Tanjiro, mas ainda assim ele guia o Hashira 3 passos à direita, na direção dos pergaminhos. Assim, os dois juntos encurralam Muzan, que já está ficando sem energia pelo veneno. Eles seguram o máximo que conseguem. Faltam apenas 33 minutos até o amanhecer e Muzan novamente tenta fugir. Mas dessa vez ele tenta escapar como fez contra Yorich, se explodindo e dividindo seu corpo em vários pedaços. Mas até isso foi impedido pelo veneno de Tamayo, já que esse veneno tinha 4 funções. Ele transformaria Muzan em humano, o envelheceria, o impediria de se dividir e também causaria uma morte celular. E os efeitos já estavam bem claros. Muzan já estava com hemorragia interna ao ponto de vazar sangue pela sua boca. E então, ele percebe que não tem tempo para decompor o veneno ali. Ele acerta o Hashira e Tanjiro com a mesma onda de choque de antes, ao mesmo tempo em que se transforma, criando dentes enormes de seu ombro até a cintura. Tudo isso havia levado mais de 10 minutos, e agora Tanjiro se contorcia no chão, com seus pulmões gravemente feridos. Outra vez o Muzan tenta fugir, mas dessa vez quem o impede primeiro é Inosuke, que fica em seu caminho, e depois junto dele fica Zenitsu. Eles cortam os braços e os chicotes de Muzan, que contra-ataca com outra onda de choque. E vendo seus amigos lutando, o Tanjiro novamente se levanta e atinge o Muzan com a respiração do sol. Mas novamente o Muzan quase mata todos que lutam contra ele, com Zenitsu salvando o Tanjiro com sua respiração do trovão e decepando o braço direito do Muzan. Logo em seguida, Tanjiro e Inosuke combinam suas respirações. As da Bestia do Sol falham, e Inosuke é lançado por Muzan contra uma parede. E quando Tanjiro está prestes a ser atingido também, Zenitsu salva, usando sua respiração para empurrar o Muzan e ganhar um espaço. E esse espaço foi o suficiente para ele defender seu amigo, se usando como um escudo humano e bloqueando o ataque de Muzan, o que rendeu o tempo que Tanjiro precisava. Usando sua respiração do sol, ele perfura o peito de Muzan e o choca contra uma parede. O impacto do golpe abre uma cratera na parede e esgota as respirações de Tanjiro. Muzan tenta atingir e matar Tanjiro, mas Mitsuri aparece e com as mãos limpas, a Pilar do Amor arranca o braço esquerdo de Muzan, seguida por Sanemi, que corta outro braço e todos os chicotes. Mas o Muzan ainda tem uma alternativa. Ele abre o próprio rosto e tenta morder a cabeça de Tanjiro. E quando está prestes a fazer isso, Obanai coloca a própria cabeça entre os dois. Com o sol já nascendo, Muzan outra vez usa a onda de choque para mandar todos para longe. Ele até mesmo derruba um prédio no processo, e com exceção de Tanjiro, que perdeu um braço mas se manteve segurando, ele conseguiu mandar todos para longe. E quando as forças de Tanjiro estavam sendo superadas, o Tomioka volta para a batalha e ajuda ele a segurar a espada. O sol está finalmente queimando Muzan, e no desespero o demônio muda sua forma, aumentando seu corpo e consequentemente sua massa para suportar o sol por mais tempo. O seu corpo se torna tão grande que absorve Tanjiro para dentro de si e desesperadamente ele tenta fugir. Ele tenta chegar até uma sombra, mas agora até os caçadores mais fracos por perto começam a impedi-lo. Eles jogam entulhos, o atropelam com carros e empurram bondes para ficar em seu caminho. Todos os Hashiras voltam a atacar,
Sanemi corta seu braço esquerdo, Gyumei o enforca com sua corrente, junto de outros caçadores, e eles o seguram. Mas Muzan não desiste, ele começa a cavar na tentativa de escapar por debaixo da terra. Tomioka utiliza a 10ª forma da respiração da água, e Sanemi a 5ª do vento. O Banai utiliza a 4ª da serpente. Os 3 Hashiras atacam junto enquanto os outros caçadores utilizam todas as suas forças para segurar o Muzan. Eles aplicam tanta força que a corrente estoura devido à pressão, mas ainda assim Muzan luta para escapar. Mas, de dentro do corpo de Muzan, Tanjiro também o ataca, causando danos internos, e com tudo isso, finalmente Muzan para. Sem ter como continuar, o demônio mais poderoso cai e queima. Finalmente, Muzan morre. E então os Hashiras podem finalmente descansar. Gyumei, escorado em uma parede, diz para outros caçadores não gastarem remédios com ele. Já era tarde demais. Ali, se lembrando do templo onde sua história começou, ele fecha os olhos e, em lágrimas, o Hashira descansa. Já Mitsuri e Obanai conversam sobre quando eles se conheceram. Eles se declaram um ao outro e prometem que, caso reencarnem, eles irão se casar. Abraçados, os Hashiras do amor e das serpentes morrem. Perto dali está Tanjiro. De joelhos e ainda segurando firme sua Nichirin, ele não respira e não tem pulso. E Nezuko, que cruzou uma enorme distância atrás de seu irmão, finalmente chega. Mas seu irmão, Tanjiro, está morto. E então, gostou do vídeo? E da luta, o que achou? Deixa aí nos comentários. E também deixa nos comentários qual o personagem que morreu nessa batalha que vocês mais gostam. No meu caso é o Gyumei, que inclusive fica fácil no meu top 3 de favoritos de Kimetsu, só ficando atrás do Inosuke, talvez do Tengen. Mas enfim, por hoje eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo já foi bem longo. Fiquem bem, até a próxima. E tchau!